Sejam bem-vindos à Estalagem do Fim do Mundo. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol. Nesse episódio nós vamos conversar, né? Falar sobre nós, falar sobre o podcast e apresentar um pouquinho da nossa jornada, digamos assim, com esse podcast belíssimo que vocês estão ouvindo. Mas antes da gente começar essa conversa, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É o @estalagempodcast no Instagram e @estalagempod no Twitter. Eu acho que pra gente começar, a gente poderia falar um pouquinho da gente, né? Se apresentar um pouco mais. Acho que as pessoas só sabem que eu sou a Clarissa e você a Carol. Ou talvez nem saibam disso, porque tem episódio que a gente não se apresenta. Não sei por que a gente esqueceu de fazer isso. Mas eu acho que é importante, talvez, as pessoas saberem, pelo menos, distinguir as nossas vozes. Que é uma coisa que é importante deixar claro. Talvez nem todo mundo siga a gente em todas as redes. Mas no Twitter a gente fez uma threadzinha bonitinha explicando o que aconteceu com o meu microfone. Sim, gente, eu não sou tão fanha quanto parece no primeiro e no segundo episódio. O que acontece é que eu tive um problema no meu microfone. Apesar de nós termos comprado belíssimos importados microfones da China, né? Eles não funcionaram. Então acabou que a minha gravação ficou um pouco atropelada, talvez, nos primeiros episódios. Só que isso já foi consertado e do terceiro em diante, acho que mais do quarto, na verdade. Isso melhorou, porque a gente também teve outro problema ao longo das gravações, que foi a edição. Eu, Clarissa, cometi um pequeno erro no episódio 3, que também deixou minha voz um pouco estranha. Mas agora eu imagino que vocês estão com um som limpo e arrumadinho, e vocês estão conseguindo ouvir a minha voz como ela é corretamente, eu espero. Enfim. Esperamos. O que acontece, né, quando a gente é produtora, roteirista e também edita podcast. Tem que aprender as coisas. Cuida das mídias. A gente faz tudo, né? Faz identidade visual, enfim. Né? Tudo, responde os comentários. Não tem bot respondendo vocês, somos nós. Enfim, é isso. Quando nós tivermos muitos seguidores, tivermos um catarse com vários apoiadores, um padrinho, talvez a gente possa contratar pessoas para fazer o nosso roteiro, para fazer a nossa edição, mas por enquanto somos só nós duas e erros vão acontecer. Enfim, estejam preparados para isso e nos perdoem, porque somos só nós duas mesmo fazendo tudo. Tenham paciência com a gente. Então, feito esse porém, né, feito esse disclaimer aqui. Isso, esse disclaimer. Vamos começar. Então, eu sou a Clarissa. Eu tenho 30 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Atualmente eu faço ponte aérea entre Fortaleza e Teresina, né? Eu teoricamente moro em Teresina, mas estou há 5 meses da pandemia, né? Passando aqui em Fortaleza com a minha família. Eu tenho uma gata maravilhosa chamada Damiana. E eu amo ler, como acho que já deve ter dado pra perceber nesse podcast, onde a gente, se vocês não sabem, né? Falamos sobre livros. Eu acho que o básico é isso, e ao longo dos episódios eu posso falar um pouco mais. Vocês vão descobrindo aos poucos. Vamos deixar um pouco de mistério pra essa relação ficar mais interessante. E eu sou a Carol, também sou fortalezense, tenho 30 anos, sou uma arquiteta e hoje eu moro em Aracaju. E divido meu tempo, né, entre meus trabalhos de arquitetura e também lendo pra ter cada vez mais conteúdo pro podcast. Isso, de certa forma, foi um trato que eu fiz comigo mesma pra perder menos tempo com rede social e me conectar mais com esse lado leitor que tava meio adormecido. A gente acaba sempre dizendo que não tem tempo pra nada e quando chegavam aqueles relatórios do telefone dizendo o tanto de tempo que eu passava nas redes sociais, eu resolvi tomar uma decisão de parar um pouco com as redes sociais e tentar ler um livro ao invés disso. Então, eu tenho tido excelentes resultados até agora e tenho gostado muito, assim, de me desconectar e começar a ler mais e ter mais tempo pra relaxar, né? Porque às vezes nas redes sociais a gente não relaxa tanto, né? Claramente vemos aqui uma pessoa muito evoluída. Porque eu, se tivesse tentado fazer isso, com certeza estaria falhando miseravelmente. Até porque atualmente eu me divido em cuidar do podcast, fazer as nossas atividadezinhas relacionadas a ele, ver minhas redes sociais e assistir BBB. Então, eu sou um péssimo exemplo pra qualquer pessoa que escute esse podcast. Amiga, eu sou aquele tipo de pessoa que entra na caverninha fácil. É fácil pra mim ignorar
o telefone, mas mesmo assim, eu tava super viciada em Instagram. É difícil. A gente nem percebe, né, quando tá... Como está viciada. A gente tá ali... É tão automático que pega o celular pra ficar rodando a rede social de uma atrás da outra e fica nesse ciclo sem fim que... Quando você se dá conta, realmente é assustador. E eu até gosto também de ficar vendo essa notificação de quanto tempo você gastou pra... Enfim, fazer uma análise de como foi minha semana, né? Por que que eu fiquei tanto tempo ali naquelas redes sociais. E eu fico feliz Sim. quando eu vejo que o número tá diminuindo. Mas geralmente aumenta. Sim, porque não é nenhuma questão de dizer assim que a rede social em si é nociva, mas é mais uma sensação que eu tinha de que eu nunca tinha tempo pra nada. Mas quando chegava esses relatórios, eu percebia que, sei lá, tinha passado 2 horas usando redes sociais. Então, que outras coisas eu poderia ter feito com essas 2 horas, né? Sim, com certeza. E foi mais isso que me motivou, assim, do que demonizar em si a rede social e dizer, não presta, não fique na rede social. Foi mais uma questão de distribuir esse tempo, que era um tempo que eu achava que eu não tinha, mas na verdade eu tinha, né? Faz total sentido. E eu não sei se tu percebeu isso, mas eu senti que com o podcast, né, desde que a gente começou a organizar as pautas, a escrever os roteiros, enfim, a ler livros para os episódios, a minha quantidade de leitura aumentou, o meu tempo de concentração nos livros, assim. Não que seja uma obrigação, mas tendo um propósito, né, tipo, eu tenho um período X para ler aquele livro, eu tenho uma data certinha pra gente gravar, pra escrever o roteiro e tudo mais, então eu sinto que eu consigo realmente sentar e ler. Quando antes eu pegava o livro, aí lia 2 páginas, aí o celular apitava, eu olhava o WhatsApp, aí já abria logo o Instagram, enfim, aí entrava nesse ciclo, me perdia em, sei lá, 3 horas que eu parava pra ler, eu lia de fato, tipo, sei lá, 30 minutos. É verdade. Fez muita diferença mesmo. E o mais legal é que acabou que outra meta que eu tinha era começar a ler, de fato, todos esses livros e parar de comprar mais livros, Sim. sendo que eu não tinha sequer lido os que eu já tenho aqui. E, de certa forma, a gente tá cobrindo essa minha outra meta também. Então, ó, 2 metas para 2021 já estamos realizando aqui. Carol, é meu orgulho, porque eu não posso dizer, apesar de eu não ter feito essa meta, né? Se eu tivesse feito, eu também estaria falhando. Porque claramente eu vou ser soterrada por um monte de livros que continua crescendo e crescendo e crescendo, porque eu não acumulo livros apenas na minha casa, mas na casa dos meus pais também, que é onde eu tô agora. E, enfim, zero autocontrole, eu preciso melhorar. Eu acho que eu vou ter que fazer essa meta agora tardiamente pra em 2021 diminuir a quantidade de livros comprados. Enfim, vamos continuar, vamos dar prosseguimento. Acho que a gente já conversou várias vezes, né, Carol, sobre fazer esse podcast. A gente sabia desde o começo que seria sobre livros, mas a gente demorou bastante pra colocar ele em prática, até que veio a pandemia. E aí, nos nossos encontros virtuais, a gente acabou resolvendo, fazendo esse compromisso de, não, vamos colocar agora esse podcast no ar. Isso foi 1 ano atrás, quase, né? A gente começou em abril do ano passado. Mas, assim, demorou, foram 9 meses de gestação. Mas ele nasceu em fevereiro. Foi uma jornada longa, né, amiga? Mas eu achei muito gostoso. Eu acho que foi um tempo necessário pra gente entender o que a gente queria fazer, né? O curioso foi, assim, que a gente teve muitos encontros. Foi realmente quase 1 ano aí, a gente falando, conversando sobre como seria o podcast, pensando em nome e tal. Mas aí, quando a gente decidiu colocar uma data e fazer uma projeção de quantos episódios, sobre o que seriam esses episódios, o negócio deslanchou e a gente tem conseguido deixar tudo direitinho, organizado pra manter a saúde mental. Com certeza, com certeza. E eu acho que a gente conseguiu fazer um bom planejamento pra organização desses episódios. Eu acho que a nossa escolha de fazer quinzenal foi bem acertada, apesar de que eu já recebi feedback de que poderia ser semanal. Eu sei que vocês querem ouvintes, mas no momento realmente não é funcional pra nós duas, talvez numa próxima temporada, enfim, quando a gente conseguir um planejamento melhor, né, assim, de antecipar mais os episódios, mas por enquanto tá funcionando super bem, assim, pra gente, e a gente tá conseguindo fazer uma entrega de um episódio bacana, organizado, bonito, assim, acho que dentro das possibilidades daquilo que a gente poderia entregar naquele momento, né, pelo menos eu acho que eu tô super satisfeita, Carol, também, Carol? Também estamos super satisfeitos, estamos muito orgulhosos, assim, do que a gente conseguiu até agora, né, porque a gente tá aprendendo a fazer uma porção de coisas do zero, né.
Então, a gente tá tendo muito cuidado, cada roteiro a gente tá lendo bastante e tentando deixar o mais redondinho possível, mas eu acredito que o objetivo seja sempre melhorar, Com né? Mas certeza. espero que vocês estejam gostando até agora, A gente não tá. porque é tudo feito com muito Com carinho. certeza. A gente tá num lugar diferente hoje, eu acho, do lugar onde a gente começou. A gente já subiu nessa curva de aprendizagem. Provavelmente vai ter uma queda em algum momento, não sabemos. Mas eu acho que a gente tá sempre aprendendo mais, né? Eu acho que os roteiros estão melhorando, os episódios estão melhorando, a edição com certeza tá melhorando. Enfim, acho que a cada episódio vai dar pra perceber que a gente evoluiu um pouquinho, né? Esperamos. Esperamos. E a gente sofreu um bocado no início do processo, né, da construção do podcast pra escolher o nome. Eu amo essa história. Porque acho que a gente passou 1 ou 2 meses, não foi? Pensando tendo ideias. Enfim, procurando, pesquisando coisas, procurando referências. A gente fez não era uma planilha, era um arquivo, né? Com um monte de sugestão. E todo mundo já havia pensado o que a gente pensou antes, cara. É muito difícil ter uma ideia original hoje em dia. É muito difícil. É, muito difícil. Inclusive, eu lembro que um dos... Tudo que você fez, alguém já pensou, né? Com certeza, com certeza. É tanto que o nosso nome, ele não é 100% original, ele tem uma inspiração, mas, enfim, acho que foi o que a gente encontrou de mais legal naquele momento, foi o que funcionou. E a gente ama, né? Pelo menos eu amo. Sim. Eu lembro que um dos... Estamos felizes com esse nome. E, assim, se ninguém entendeu ainda, acho que a gente também só falou sobre isso no Twitter, né? Que a origem do Estalagem vem de Sandman, do Neil Gaiman, que acho que ninguém sabe ainda nesse podcast, que eu amo Neil Gaiman. E a Estalagem do Fim do Mundo é um lugar que aparece no arco Fim dos Mundos. E, enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma história que já acontece no final de Sandman, então você precisa saber de coisas que vem antes. Essa história ela é fundamental pro clímax de Sandman, então não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que é um lugar onde você que fica entre realidades, onde você para quando algum evento muito grande está acontecendo ali fora, né, um lugar de abrigo, e é um lugar de histórias. As pessoas lá dentro, elas precisam contar uma história pra meio que pagar por esse abrigo, né, por essa hospedagem. Então, eu acho que foi um nome que funcionou bem para nossa proposta de um podcast de livros e de livros de fantasia. Na verdade, de histórias. Um dia a gente pode falar de quadrinhos também, por exemplo. Mas, enfim, eu achamos que foi um nome super acertado. Já que a gente está se apresentando, vamos falar aqui de algumas primeiras vezes literárias, né? Sim. A gente vai responder agora algumas perguntinhas de uma tag literária que a gente tirou lá do canal Geek Freak. E vamos começar. A primeira pergunta é sobre o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. O meu foi um livro que eu li ainda na escola, lá no ensino fundamental, que é o Sonata ao Luar, do Álvaro Cardoso Gomes. É um livro de 1995, eu não li em 1995, mas eu ainda era criança, assim, quando eu li esse livro, e ele marcou muito, porque foi era uma história de mistério, não é uma coisa muito comum para livros paradidáticos de escola, né? Era a história de um menino que ele vivia numa cidade pequenininha do interior e ele era super protegido pela mãe dele, que achava que ele era muito doentinho. Então ele não podia brincar na rua com as outras crianças, não podia fazer muita coisa. E aí vem um primo dele e é expulso da escola, algo assim, e fica lá na casa dele. E esse primo é um primo mais velho e ele é mais aventureiro. E aí ele acaba levando esse primo mais, assim, na redoma pra viver aventuras. Eu achei bem legal. Parece super E eu ainda não fofo. reli. É bem fofo, né? Eu ainda não reli, mas eu acho que se eu relesse esse livro eu iria continuar gostando, sabe? Eu sei que, de qualquer forma, foi por causa desse livro que eu acabei indo pra biblioteca da escola e Que procurando por massa. outros livros por conta própria, sem ser um livro que eu tinha que ler por causa da escola. Meus pais já me davam muito livrinho, assim, de conto de fada, essas coisas, mas de procurar, assim, um livro por conta própria, que fui eu mesma que escolhi, foi depois que eu li esse livro, que me despertou, assim, um desejo de procurar outras histórias misteriosas como essa. Que legal.
Eu tenho 2 respostas pra essa pergunta. Eu sei que pede o primeiro livro, mas eu era muito pequena, então eu não lembro qual foi o primeiro. Então eu vou dar a resposta que eu acho que é a oficial, que eu tenho, assim. Mas tem uma outra opção que eu acho que talvez seja até mais válida. Mas vamos começar pelo começo. Na minha memória, assim, a mais distante possível, é de um livro que eu peguei na biblioteca da escola, que era uma versão de João e Maria, só que ela era bem dark. Eu lembro que tinha muita... A ilustração era muito, muito escura, tinha muito preto, as árvores eram bem fantasmagóricas, enfim, ao invés... João e Maria sombrio e realista, né? Exatamente! A sensação era exatamente essa. Então, mesmo a casa da bruxa, né, que teoricamente era pra ser super fofinha e doces pra atrair as crianças, ela tinha uma aura meio sombria. Então, não sei, a Clarissa... versão gótica, talvez, tenha surgido ali com aquele livro, porque eu lembro que eu amava ficar folheando ele. Eu não lembro se eu já sabia ler nessa época. Assim, é uma memória realmente muito, muito antiga. Foi da primeira escola onde eu estudei, eu fui alfabetizada nela, e logo no ano seguinte eu mudei de escola, né? Então, realmente, eu devia ter uns 6 anos, 5 ou 6 anos nessa época. Mas eu lembro muito bem desse livro. E a outra resposta, que eu acho que talvez seja de todo mundo aqui, porque, enfim, né, Turma da Mônica, quem nunca leu Turma da Mônica quando era criança, acho que me marcou como marcou toda a nossa geração, e entre tantas outras, né, que até Sim. hoje eu imagino que as crianças ainda devem ler muito Turma da Mônica. Vamos pro próximo? O primeiro livro que te apresentou a um gênero novo. Esse, eu tive um pouquinho de dificuldade pra lembrar, assim, porque também, né, já tenho 30 anos, então... Primeiros livros já aconteceram há muito tempo, né? Mas, enfim. Eu pensei um pouquinho, dei uma olhada no meu Scooby, fiz uma pesquinha e eu lembrei de o primeiro livro de mistério que eu li. Que, diferente da Carol, que leu um tão novinha, né? Eu fui ler já um pouco mais velha, que foi Agatha Christie. Acho que eu já comecei super bem, né? Vamos combinar. E eu li o E Não Sobrou Nenhum. Na época tinha um outro nome, que é um título... racista, né, que foi mudado. E é um livro sensacional. Eu lembro de ficar à noite no quarto, tipo, lendo e não querer parar pra dormir, porque eu tava muito envolvida com a história e eu queria muito saber o que acontecia. E é um livro que, mesmo depois que você descobre o final, e eu acho que isso é uma das mágicas da Agatha Christie, é que a história não se torna menos interessante. Pelo menos não comigo, pelo menos. Eu reli ele algumas vezes depois e ele continuou sendo tão incrível e tão instigante, mesmo eu já sabendo quem é o assassino, o que aconteceu e tal. Então, ele realmente me despertou pra um interesse pra esse estilo literário, né? Assim, de livros de detetive, de mistério. Eu gosto muito hoje em dia e eu acho que nesse período ali, nos meus 10, 12 anos, eu não tinha tanto interesse nesse estilo e foi graças a Agatha Christie que esse interesse surgiu. Pra mim, eu também tive um pouco de dificuldade de lembrar, mas eu resolvi falar de uma época que eu estava bem distópica, que Adoro. foi quando eu li pela primeira vez o 1984, do George Orwell, né? Eu fiquei bem impactada, porque eu também meu gênero principal, assim, de literatura era mais a fantasia e também livros de mistério, que eu gostava muito de livros de mistério, Sherlock Holmes, né? Eu sempre gostei muito de Sherlock, Agatha Christie, esses livros eu lia bastante, mas teve essa fase que eu li em 1984 e comecei a ficar inspirada a ler outras distopias, né? Eu li Admirável Mundo Novo depois desse, Fahrenheit, então eu considero que foi a minha estreia nesse ramo aí da distopia. Tu já começou no E topo, é um livro né? maravilhoso. Eu acho que tinha esse livro lá em casa, sabe? Aí eu achei ele por lá. E tem até uma história curiosa, que tinha um livro que eu gostava muito quando eu era bem criança, assim, que eu não sabia nem ler, que meu pai contava essa história pra mim à noite, que era um livro que chamava Fernão Capelo Gaivota. Eu tinha esse livro em casa também. Ele é lindo. Tu se lembra desse livro? E ele fazia eu não sei maior por que eu gostava desse livro. Ele era de poesia, não era? Eu acho que ele era uma poesia super simplinha, então... Na verdade, era tipo a história de uma gaivota, Sim, né? era lindo. E não era sobre uma gaivota, né? Era sobre pessoas que resolvem fazer coisas de um modo diferente e que às vezes as outras pessoas não entendem
essa forma diferente, você pensar, mas tudo ali narrando a história dessa gaivota. Sim. E eu não sei exatamente por que essa história eu gostava tanto, porque eu sempre pedi pro meu pai ler essa mesma história. Sempre. Ah, é fofo, vai. Vamos agora para a pergunta 3, né, que é o primeiro livro favorito. O meu primeiro livro, assim, que eu lembro de dizer, cara, eu amo esse livro, esse é um dos meus livros favoritos da vida. O primeiro foi O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder. E não é que eu não tenha gostado de nada do que eu li antes, mas é que eu não sou uma pessoa de ter muitas coisas preferidas, sabe? Eu não tenho, tipo, uma música favorita, não tenho um filme favorito, mas esse livro, em particular, é um dos que, quando eu penso, assim, um livro favorito, esse livro sempre me vem à cabeça. Ah, que fofo. E a gente já falou dele no primeiro episódio. Exatamente. Olha aí, vão lá ouvir se você ainda não ouviu. No meu caso, eu acho que, como todas as pessoas da nossa geração, Harry Potter foi um marco, né? Enfim, tá ali, é muito bem delineado. O meu momento leitora é pré e pós Harry Potter, né? Então, eu não queria chover no molhado, falar de Harry Potter. Então, eu fui tentar lembrar de algum livro que antes eu tenha, né, levado ele no meu coraçãozinho, assim, como um livro muito especial, que me marcou muito. E que talvez na época eu não tenha dito assim, é meu favorito, mas lembrando hoje eu imagino que ele ocupou esse lugar, né? Que foi O Fantástico Mistério da Feiurinha, do Pedro Bandeira. Oh. Esse livro é muito fofinho, é uma história... É tipo uma releitura dos contos de fadas, né? Focando nas princesas. Enfim, eu não lembro muito dos detalhes. Eu sei que tem uma adaptação da Xuxa, mas eu nunca tive coragem de assistir, porque eu acho o livro tão perfeito que eu não queria ver a Xuxa e a Sasha como aqueles personagens, sabe? Até porque ele tem ilustrações, os personagens pra mim são aqueles das ilustrações. Então, enfim, não quis macular essa memória tão bonita da minha infância. Mas é um livro infanto-juvenil super fofinho. Eu acho que o Pedro Bandeira é um autor nacional que é super aclamado, né? Muita gente conhece, mas talvez nos últimos anos as gerações mais novas não estão tendo tanto contato. Não sei se eu tô falando alguma coisa errada aqui. Mas a impressão que eu tenho é que ele foi perdendo um pouco a força, né? E eu acho que ele merecia ser, não sei, falado e lembrado o tempo todo, porque ele é perfeito. Eu amo o Pedro Bandeira. A próxima pergunta é o primeiro livro que te fez chorar. No meu caso, eu tive muita dificuldade de lembrar também, né? Porque a pessoa é muito desmemoriada. Mas também porque eu choro com tudo. Eu sou muito chorona. E aí eu fui, né, de novo aqui nas minhas reminiscências, tentando acessar essa memória. E aí eu lembrei de um outro livro do Pedro Bandeira, que foi A Marca de uma Lágrima. Esse livro, ele era paradidático no colégio. Ai, desculpa. Pode rir. É o primeiro livro que te fez chorar. Aí A Marca de uma Lágrima. Eu não me toquei. Piada pronta. Enfim. Esse livro, ele era paradidático. Eu ainda lembro, da 7ª série no colégio que eu estudava, só que eu tava na 5ª. E a irmã de um amigo meu estava lendo ele, e eu vi o livro do carro, né? Ela tava no banco da frente, com o livro no colo. E eu lá de trás fiquei olhando, achei a capa interessante. Eu já gostava de livros nessa época. E aí eu fui pra biblioteca atrás do livro, e eu li. E é um livro, de novo, do Pedro Bandeira, que tem um pouco de mistério e tal, assim, a história é bem tocante, é muito dramática. Hoje em dia, talvez eu ficasse com um pouquinho de vergonha alheia, talvez, não sei. Mas a Clarissa de 10, 12 anos ali, ela ficou muito emocionada. Então, ela chorou lendo. E tudo bem, gente. Sou chorona mesmo. Ai, amiga, eu já sou o oposto. Eu não tenho coração. Então, eu nunca li nada que me fez chorar, sabe? Nem vi filme que me fez chorar, nem nada. Realmente, assim, para tirar lágrimas do meu coração de pedra é muito difícil. Mas eu acho que o livro, assim, que eu li, que eu achei, poxa, que coisa triste, foi O Meu Pé, de Laranja Lima. Nunca tive coragem de ler. Livro, nunca. mas ele dá um aperto no coração, assim, que criança sofrida, gente. Sim. É um livro do José Mauro de Vasconcelos, e eu acho que já teve uma porção de adaptações, né? Sim. Várias novelas que fizeram sobre esse livro. E é muito lindo. Leiam, mas para quem tem o coração mole, ele com certeza vai fazer você chorar. Eu amo que a gente se complementa, né? Somos total opostos. É verdade. Uma é chorona, a outra não chora de jeito nenhum. Adoro. E agora, o primeiro livro que você detestou. Muitos. Olha, eu vou falar
de 2 aqui, né? Vou dar uma roubadinha, porque pra hate, né, a gente tem 2 opções. Eu tenho mais, Não. desculpa. Brincadeira, olha só. É porque na mesma medida que eu consigo amar e chorar e me emocionar com algo, eu também consigo odiar, assim, na mesma intensidade. É 8 ou 80 aqui. É verdade, olha só. O primeiro livro que eu li, e realmente, quando eu terminei, eu não gostei, eu pensei, não, esse livro não dá pra mim, foi o Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zusak. É o mesmo autor da Menina que Roubava Livros, né, que fez um maior sucesso. Nessa época aí, né, eu era adolescente e eu gostava de ir nas livrarias e ver o que tava naquela mesinha que tinham lá. Livros por R$10,90, livros por R$15. Eu ia pra lá e ficava olhando se alguma coisa chamava minha atenção. E como ele estava muito famoso na época por causa do livro da Menina que Roubava Livros, eu resolvi dar uma chance a ele. E ao fato do livro ser R$10, teve um papel muito importante. Quem nunca? Em eu ter levado ele pra casa. Mas esse livro não deu pra mim, sabe? Eu achei o enredo, não me pegou. Tinha muita... Era muito diálogo e tudo tinha muitas gírias, porque era pra ser na linguagem do jovem. E, não sei, pra mim, eu não curti essa forma de narrativa e também achei a história não me envolveu. Eu me lembro até de que eu tinha falado com algumas pessoas e todo mundo veio, você tá louca? Como assim você não gosta? Então eu fiquei caladinha, não vou mais falar. Porque naquela época não existia ser cancelada. Hoje em Mas dia... eu acho que eu fui cancelada quando eu disse no Scooby que não tinha gostado desse livro. Opa! Primeiro cancelamento e ninguém esquece. O meu primeiro cancelamento. Eu não li Eu Sou Mensageiro, mas eu li A Menina que Roubava Livros. E na época eu acho que eu fui comprada pelo hype, eu super entrei na onda, gostei muito do livro. Mas hoje em dia talvez eu não fosse tão impactada, sabe? Acho que depois de fazer umas outras leituras eu iria criticá-lo de uma forma mais, sabe, mais dura. Talvez eu até gostasse do outro livro dele, né? Não sei se todos os livros dele têm essa característica de ter só diálogos, basicamente. Mas alguma coisa naquele livro ali não encaixou pra mim, não me pegou e eu acabei... Foi um dos primeiros que eu li e pensei, não gostei. Entendi. Dito isso... eu terminei o livro, mas com As Brumas de Avalon, que é o outro que eu coloquei nessa lista, foi um livro que eu não consegui terminar de ler. Eu não me identifiquei, não sei, eu achei... era tudo muito sobre romance, sobre coisas do tipo, pelo menos o primeiro que eu tava lendo, e tinha a personagem, uma personagem principal recorrente, né, porque tinha, pelo menos... do que eu me lembro da leitura, eram várias protagonistas femininas, e você ia sabendo a história de várias delas, mas uma que se destacava ali, que era a Morgana, eu achava ela uma personagem muito irritante, e eu não consigo, sabe? Eu sei que existem pessoas irritantes no mundo, então pessoas irritantes eventualmente vão ser retratadas na literatura, mas para mim é muito difícil acompanhar a história de uma personagem assim, que te irrita tanto, sabe? Eu super então, entendo. Eu não consegui continuar com a leitura desse livro. Eu acho que eu parei, eu ainda terminei o primeiro, mas eu acho que o segundo eu parei, assim. E depois, né, eu fiquei sabendo que teve algumas polêmicas envolvendo essa autora. Então, aí é que eu realmente desisti e nem pretendo tentar ler novamente, porque assim, pra mim, eu ainda não consigo separar a pessoa Da obra, da obra, sabe? É muito difícil mesmo. Porque pra eu estar consumindo uma coisa de uma pessoa que fez algo que eu acredito que é nocivo, é só realmente se eu não souber disso, sabe? Ou então, é claro que um livro é diferente, sei lá, de um filme, né? No filme tem várias pessoas envolvidas, mas aí, às vezes, vale a pena pelas outras pessoas. Mas no caso dela, eu não consigo continuar a leitura. Eu super te entendo e eu também não. Eu tinha essa série. Eu comecei a ler o primeiro livro muitos anos atrás. Eu não me identifiquei também. Alguma coisa ali me incomodou. Eu não consigo te dizer o que é, porque foi logo bem no início. E eu acabei abandonando, vendi os livros, passei pra frente e não tive mais interesse em voltar.
Depois que eu soube das polêmicas, eu foi feliz por isso ter acontecido, porque eu acabei não me envolvendo com a história e não precisei, sabe, ter que ressignificar uma história que eu poderia ter me identificado pra mim e tal. também foi fácil porque eu não tinha gostado, então... Enfim, é complicado situações como essa, né? Mas a gente precisa ter maturidade e saber lidar com esse tipo de situação, porque tem coisa que realmente é inaceitável, né? Enfim, vamos continuar. A minha resposta agora. Então, eu não consegui trazer só um livro nem dois, eu trouxe 4. Nossa. Olha só. Sou um pouco exagerada, talvez. Mas é porque eu tava pensando aqui, tava com dificuldade de encontrar, porque eu tava procurando os meus livros com menor avaliação, né? De 1 estrela. E eu, não tinha nenhum. Aí depois eu me dei conta que é porque quando eu não gosto de um livro, eu abandono. Então eu acabo não dando 1 estrela pra praticamente nenhum deles. Porque se eu conseguir terminar de ler, no mínimo 2 estrelas ele vai levar. E aí eu fui olhando no meu Scooby os de 2 estrelas e encontrei alguns aqui que foram os mais antigos, né? Eu não sei exatamente a ordem da leitura, de novo, gente, eu tenho 30 anos. Eu tenho memória ruim, eu não consigo lembrar qual eu li primeiro. Mas enfim, um deles é O Doce Vingança, da Nora Roberts. Ela é uma autora que eu sei que muita gente gosta, eu não tenho absolutamente nada contra ela. Foi o único livro dela que eu li, mas eu simplesmente não me identifiquei com a história. Eu achava que iria gostar, porque foi uma amiga que me indicou na época, o livro era dela, inclusive, ela me emprestou. Ela fez isso pensando que eu poderia gostar, porque eu gostava muito de Sidney Sheldon nesse período. E são histórias mais ou menos parecidas, mas eu realmente não consegui me conectar com a história, achei os personagens chatos, o romance era, enfim, incômodo, nada ali funcionou, nem a escrita dela, nem a história, nem personagem. Enfim, não gostei, 2 estrelas. O outro é Insaciável, da Meg Cabot, que é uma situação completamente contrária. Meg Cabot era, minha autora favorita na adolescência. Eu amava tudo que aquela mulher escrevia. Dos infantos juvenis aos livros adultos, todos eu comprava, todos eu lia. Mas o Insaciável, que foi quando ela entrou na onda dos livros de vampiros, me incomodou profundamente, assim. Parecia que era uma outra autora escrevendo. A protagonista era estranha, o personagem principal, o vampiro, né, que era o par romântico dela, era muito esquisito. Eles tinham uma relação que eu achava meio problemática. Tem uma cena que até hoje me incomoda muito, que o vampiro, né, que, enfim, eles eram um casal, mas eles estavam meio brigados naquele momento, porque ela era uma caçadora de vampiros. Ele entra na casa dela, o irmão dela tá lá, e eles começam meio que, a brigar, e o irmão dela nem conhecia o vampiro, mas fica do lado do vampiro. E é muito esquisito, é um livro que me incomodou muito. Ele tem uma continuação, eu nunca quis ler, porque, enfim, né, pra mim, dali em diante, foi a derrocada da Meg Cabot. Depois dali, ela não conseguiu mais escrever nada que me tocasse muito. Teve continuação do Diário da Princesa, da Mediadora, que eu até curti, mas não foi mais... aquela relação com a sua autora favorita, né? Enfim, ela perdeu esse lugar hoje em dia, infelizmente. Desculpa, Meg. Mas a memória dos nossos bons tempos com o Diário da Princesa e Mediadora nos seus anos auros, vai estar sempre no meu coração. Beijo pra Meg que tá ouvindo a gente. Com certeza. Beijo, Meg. Te amo. Os próximos 2 livros são só pra, enfim, trazer essa informação aqui. Um foi o primeiro volume de Gossip Girl. Eu amava a série, mas odiei o livro. E o outro foi o Swan, que era um livro X, que foi lançado pela Galera Record. Nessa época eu participava do fórum da Galera Record. Era sensacional, tudo que eles publicavam eu comprava e lia. Mas esse livro específico me incomodou profundamente. Não me perguntem sobre o que ele se trata. Eu apaguei ele da minha memória, como se eu não tivesse lido. Mas eu lembro de ter odiado. E agora a gente vai falar sobre o primeiro calhamaço que você leu. O meu primeiro foi Harry Potter, número 5, Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o primeiro que eu consigo lembrar. Eu lembro de ter lido o Jonathan Strange e Miss Norrell alguns anos depois. Acho que em 2005 ou 2006, não tenho certeza. Mas o Harry Potter e a Ordem da Fênix veio antes. Na verdade, até dá pra considerar o Harry Potter e o Cálice de Fogo também, né? Ele é grandão, mas ele não chega a 500 páginas. Eu acho que calhamaço é a partir de 500, então... Vamos ficar com Ordem da Fênix. O meu primeiro grande calhamaço que eu li foi O Senhor dos Anéis. Eu ganhei esse livro de Natal e eu tava muito empolgada com essa coisa medieval e tudo mais, então eu li, achei maravilhoso. Também li Harry Potter mais ou menos na mesma época, mas como eu li Harry Potter na ordem completamente louca... Eu amo essa história. Esse aí eu acabei lendo antes, sabe? Eu acho que eu não li um Harry Potter, pra não dizer que não li, eu li o 6º e o 7º na ordem correta, mas de resto foi tudo bagunçado, foi uma loucura. Não sei explicar o que aconteceu, não sei porquê. Inclusive, a nossa amizade começou por conta de Harry Potter.
A Carol leu muitos dos meus livros emprestados, não foi, Carol? Sim, eu li. O primeiro que eu peguei emprestado foi O Prisioneiro de Azkaban, que foi o primeiro livro do Harry Potter que eu li. Eu amo essa história. É muito bom. Carol, melhor pessoa. Pra que começar do primeiro? Por quê, né? Só os fracos começam do primeiro. Mas foi importante, porque esse livro é maravilhoso. É, muito bom mesmo. É um dos mais legais que eu acho. Eu ainda sou mais fã do quarto, mas eu entendo o apelo do Prisioneiro de Azkaban. E agora vamos falar do primeiro livro fora da sua zona de conforto. O meu foi um livro do Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento. E eu acho que esse livro quase todo mundo leu, fez o maior sucesso. E, pra mim, ele sai um pouco da minha zona de conforto porque eu sou extremamente medrosa. Então, ao mesmo tempo que eu li esse livro, eu gostei muito e eu tava muito instigada. Eu tinha pânico, gente. Eu não conseguia dormir à noite, era assim, um terror pra mim. Então, eu só lia ele enquanto houvesse a luz do dia. Quando anoitecia, eu parava, mas mesmo assim, eu tinha muito pesadelo e ficava com dificuldade de dormir, sabe? Com medo. E no fim, nem é tão assustador assim, né? Não é sobre seres sobrenaturais, nem nada, mas eu sou muito medrosa e eu ficava em pânico. Mas o livro é muito bom, porque mesmo com todo esse sofrimento, eu quis ir até o fim. No meu caso, o primeiro livro que me tirou da minha zona de conforto foi It, do Stephen King. Eu comecei a ler esse livro, talvez com uns 16, 17 anos. Eu entrei em pânico. Não sei por quê, porque eu reli ele mais pra frente. E ele não é um livro tão assustador, mas naquela época... Eu não sei, eu acho que eu talvez estava com tanto medo do que iria acontecer que eu não consegui seguir em frente com a leitura. Não consegui. Então parei o livro e não voltei a ler nada do autor. Acho que talvez eu li apenas Carrie, mas não é um livro bem de terror. E, enfim, pula aí pra uns 10 anos depois, 9, 10 anos depois, e aí eu reli na época do filme o It, e aí sim eu consegui concluir, e eu amei, é um livro sensacional, e por mais que o subtítulo dele, que eu odeio, seja A Obra-Prima do Medo, ele não é um livro sobre terror mesmo, ele não é um livro sobre medo, ele é um livro sobre amizade, companheirismo, sobre N outras coisas, e acho que o livro ele acaba não sendo vendido como deveria, ou pelo menos assim, as pessoas não falam dessas coisas, e o filme, o primeiro, pelo menos, eu acho ele muito bom, ele passa muito essa mensagem, mas o segundo ele já peca um pouco, focando muito no susto, quando, na verdade, ele é muito mais sobre aquelas relações daqueles personagens, sobre os traumas, sobre como as pessoas, elas acabam impactando tanto na vida uma das outras, né, assim, e marcando negativamente que enfrentar um palhaço assassino é o menor dos seus problemas. Então, é muito bom, assim, de verdade. Eu acho que é um livro longo demais, eu acho que dava pra ter enxugado muita coisa ali, mas é o Stephen King, né, então, enfim, não dá pra criticar muito um cara que já vendeu tantos livros, né, tem um porquê. Então, fica aí a recomendação. É um livro que não é fácil de ler, apesar de ser uma escrita gostosa, ele escreve de um jeito super, super tranquilo, mas é um livro pesado, é um livro muito extenso, com a narrativa que dá muitas voltas, vai e vem no futuro, então você tem que estar preparado para o que vai enfrentar, mas é uma jornada que vale a pena. A próxima pergunta é a sua primeira série sem ser Harry Potter. No meu caso, vou ser clichê, vou falar do Meg Cabot de novo, porque, enfim, naquela época eu lia poucos livros, né? Não tinha tanto acesso a livros como hoje em dia, não tinha e-book e tudo mais. E eu li muitas vezes a mesma série, que foi o Diário da Princesa. Inclusive, se eu não estou enganada, eu li ele antes de Harry Potter, o primeiro, pelo menos, né? E eu lia de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho absoluta certeza que mais de 10 vezes, com certeza, eu li. Né? E os outros livros também da série, porque era lançado 1 ao ano. E naquela época eu não tinha tanto acesso à internet, a informação também não era tão fácil, né? Eu tinha 10 ou 11 anos de idade. Então, eu li o primeiro livro achando que era um livro único. Eu não conhecia ainda o conceito de séries de livros, né? Como eu disse, eu li antes de Harry Potter. Então, eu li, encerrei a história ali e acabou. 1 ano depois, eu estava passeando no shopping, na livraria, e eu encontrei o segundo livro. E aí foi aquela coisa, eu
precisa comprar e tudo mais. E por pelo menos uns 3 ou 4 anos foi assim. A cada ano eu me dava conta que tinha mais um. Até que depois de um tempo eu entendi. Não, Clarissa, você foi um pouco lenta, talvez, com certeza. Mas aí eu vi na internet e tudo mais que era uma série, de fato, que teriam 10 livros e eu fiquei maravilhada. Porque quanto mais Meg Cabot, melhor. Pelo menos até insaciável. Foi o Diário da Princesa, me marcou muito. Nossa, amava o Michael, o melhor mocinho. A Mia era chata, eu sei que muita gente reclama, mas eu me identificava muito com ela. As paranoias da Mia super eram relacionáveis comigo. De novo, hoje em dia talvez não funcionasse tanto, né? Enfim, as questões dela naquela época não se relacionam mais, talvez, com os adolescentes de hoje. Mas é uma série que também, tipo, mora no meu coração. Acho que eu nunca vou parar de gostar dela, entendeu? Apesar de que hoje eu, obviamente, não leio mais. Eu vou falar de 2 séries aqui, né? Uhum. A primeira série que eu li, de certa forma, foi os livros do Sherlock Holmes. Eu caçava os livrinhos que tinha da Melhoramentos, né? Mas eu também fazia isso, assim, sem saber. Eu não sabia quantos tinham, nem... Eu só achava, assim, em alguma loja ou então alguma feirinha, poxa, mais um! Eu ia olhando e achando outros e outros. Mas eu não cheguei a ler a série toda, né? Não, eu fui pegando alguns que eu encontrava e li. Mas a primeira série, fora Harry Potter, né? Que eu comprei a série toda, li todos e esperando, né? Para completar a série e tudo mais, foi O Único e Eterno Rei, do T.H. White. Que são 5 livros que contam a história do rei Arthur, né? Da infância até a morte dele. Uhum. E são incríveis esses livros, assim, muito lindos. A capa era maravilhosa e eu sempre gostei muito de ilustração, então eu ficava pirando nessas capas. E tinham ilustrações, tanto as da capa quanto as do interior do livro, eram ilustrações do Alan Lee, que ele é incrível. Foi ele que fez as ilustrações do Senhor dos Anéis, e ele também, na época do filme do Peter Jackson, ele ajudava lá criando conceitos, cenários. Ele basicamente fez Valfenda como ela é, né? Ai, adoro. Então, as ilustrações dele são simplesmente incríveis, maravilhosas. E são 5 livros, que é o primeiro, que é o Espada na Pedra, que é de 1938. E esse livro, ele inspirou a Disney, né, naquele filme do A Espada Era a Lei. E foi com base nesse livro que a Disney fez aquele filmezinho do Rei Arthur, que é Uma fofura. só ali da parte da infância dele. Muito fofo, né? Muito fofo. Aí depois desse vem A Rainha do Ar e das Sombras, que é de 1939, depois O Cavaleiro Imperfeito, de 1940, A Chama ao Vento, de 1958 e O Livro de Merlin, que ele foi escrito em 41, mas ele foi publicado em 77 de maneira póstuma, né? O autor já tinha falecido. E eu quis falar o nome porque eu acho muito bonitos os títulos desses livros dele, eu acho os nomes muito poéticos, muito bonitos. Essa foi uma das séries que eu mais gostei e eu fiquei super ansiosa caçando esses livros, porque não foi fácil de encontrar. Eu peguei o primeiro, mais uma vez, sem saber que era uma série, Olha, não aconteceu só porque comigo. tinha lá. Eu não li, eu percebi que eu não li muitas séries, porque eu geralmente catava um livro que tivesse uma história única. Mas esse eu comprei e eu sem saber, né? Porque é a história do Rei Arthur, então eu achava que era tudo uma coisa só, né? Um livro só. Aí, quando eu percebi que, poxa, ele não vai ficar adulto nunca, então eu percebi que tava faltando outros, e aí eu fui atrás desses outros livros. E foi bem difícil, foi trabalho de detetivão. Ai, adoro. E agora vamos falar do primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero que não tem costume de ler, mas que você amou. Esse livro que eu vou falar agora foi um livro que ele tem uma história um pouco curiosa. O tio do meu marido, ele comprou um apartamento e quando ele foi pegar as chaves, né, para receber o apartamento, era um apartamento antigo e ele abriu um dos quartos e estava lotado de livros. Muitos livros mesmo, assim, pilhas e mais pilhas de livros, até a cintura. E lá tinham muitos livros antigos, livros raros, e aí meu marido catou alguns e trouxe para casa, né? E dentre eles estava lá A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, que é uma peça falando sobre a vida de Galileu. Não é o tipo de livro que eu geralmente leio, né? Peças. E eu também não sou uma pessoa que costuma ler biografias. Não é muito o meu alvo, assim. Não é uma coisa que me interesse, geralmente.
Mas por algum motivo eu gostei muito desse livro. Eu li, acho que 2 vezes, gostei bastante e eu indico. Gosto muito desse livro. Não sei explicar por quê, mas foi uma coisa completamente fora da minha rota e de leitura e que eu gostei bastante. No meu caso, eu não vou falar exatamente de um gênero, porque eu não consegui pensar, mas eu vou falar de um livro que naquele momento talvez ele não tivesse muito... Não fosse muito interessante pro meu radar, né? Eu olharia pra capa ou pra sinopse, não me conectaria muito. Mas eu li por uma indicação do meu marido, na época é meu namorado, Diego. É o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que é o autor favorito dele. E ele tava, tipo, muito empolgado. Ele queria que eu lesse tudo do autor favorito dele, né? Faz total sentido. A gente gosta de indicar livros, por isso fazemos esse podcast. E eu acabei lendo. E, assim, é a história de um amor de 2 pessoas ao longo de muitos anos. Enfim, o final é lindo. Eles são idosinhos e ficam juntos. Só que com, sei lá, 19 anos, né? A Clarissa talvez estava mais ligada em livros jovens, em livros best-sellers. Não era muito o meu estilo, né? Só que o livro é tão bonito, tem uma escrita tão poética que ele me marcou. E eu acho que foi, talvez, ali o primeiro passo para um estilo literário mais, não sei, mais atemporal, mais maduro. Excelente, Carol, obrigada. Um estilo que eu acho que se conecta comigo mais hoje em dia, assim. Eu ainda sou ali da pipoca, eu ainda gosto de uma leitura mais leve, só pelo prazer de ler. Mas eu gosto também, hoje em dia, de umas histórias mais engrandecedoras, de histórias que te marcam, que ficam com você, que eu acho que é o caso do Amor nos Tempos do Cólera. Inclusive, quero muito ler outros livros do autor, o 100 Anos de Solidão. Vai sair uma série na Netflix e eu preciso ler esse livro antes. E a gente pode até falar dele aqui no podcast. Sim, eu também tô louca pra ler esse livro. Sério, vamos ler, vamos fazer uma leitura conjunta aí, galera. Quem topar, comenta. E, enfim, é isso. Comenta. E a última pergunta é, qual foi o seu primeiro guilty pleasure? Então, eu tenho muitos guilty pleasures. Fiquei pensando aqui e eu lembrei de uma autora que também, nesse período, ela foi, assim, me marcou muito, que eu li os livros dela um atrás do outro, todas as séries, assim, obcecada, que foi a Richelle Mead, que ela escreve, os livros adultos, pelo menos, são livros mais estilo hot, assim, né, tirem as crianças da sala. Não são livros focados só em cenas quentes e tal, assim. Tem uma história e ela tem uma pegada de fantasia que eu me identifico mais até do que a parte quente da história. Mas que não é muito meu estilo, assim, eu não me relaciono tanto, assim, 50 Tons de Cinza não é pra mim. Mas esses livros dela, por conta do humor que ela tem, a construção de personagens muito divertidos, muito cativantes, uma escrita ágil, universos muito legais, eu acabei gostando muito de 2 séries dela, que uma é a série do Sucubo e a outra é a série Georgina Kincaid, que a primeira, né, é sobre uma sucubo, né, ela é uma demônio que suga a energia sexual dos homens, só que ela é humana, assim, ela já foi humana antes, na verdade, né, e o objetivo dela é voltar a ser humana, ela não quer perder a alma, quer dizer, ela quer reconquistar a alma dela, e aí os livros vão nessa empreitada dela, enfim, é super bobo, não é pra todo mundo, obviamente, mas é divertidinho, é aquela leitura rápida pra você matar ali uma tarde que você não tá fazendo nada, sabe? E a série Georgina Kincaid é sobre uma xamã. Ela é uma xamã, ela viaja pra uma outra dimensão, digamos assim, né? Que é onde ficam os fairies, né? Os seres meio fadas. Enfim, ela expulsa esses seres quando eles vêm pra Terra fazer traquinagens. E lá há uma profecia a respeito dela. Enfim, é uma história também que tem um lado fantástico muito forte, como eu disse, né? O lado de fantasia dela é muito mais importante pra história do que a parte hot. Então, são séries que eu gosto muito e tenho ainda muito, muito apego a elas. Eu não sei se eu tenho um guilty pleasure, sabe? Mas eu vou falar aqui de um livro, de uma coleção de livros que eu sempre gostei muito de acompanhar, que era os livros do Harlan Coben. Ai, sim. Eu não sei se ele é bem um guilty pleasure. Na verdade, eu nem acredito muito em guilty pleasure, né? Você lê o que você bem entende. Mas eu resolvi colocar esse porque, pra mim, esses livros do Harlan são como episódios do CSI, sabe? Adoro! Você lê o livro uma vez, já não faz mais sentido ler novamente, sabe? Pelo menos é assim comigo. Eles são muito cheios de reviravoltas,
Sempre tem ali o mistério para ser resolvido pelo policial, detetives, né? É um livro que tem uma fórmula fixa, né? Que sempre tem um mistério para ser resolvido e 1000 reviravoltas, plot twists carpados, até você finalmente chegar em quem é o culpado. Então, acaba que, para mim, ler uma vez é o suficiente, porque se eu ler de novo, não tem... A história não se desenvolve muito, assim, não é uma história para trazer muitas reflexões ou coisas atreladas a esse mistério. É o mistério pelo mistério. É como se fosse realmente um episódio do CSI ou do NCIS, algum desses programas televisivos de polícia, né? Mas nada contra, gente. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a gente falando sobre tantos livros que nos marcaram de forma, sei lá, positiva ou negativamente. Acho que deu pra tirar aí talvez algumas indicações. Enfim, tem várias... Conhecer a gente um pouquinho mais, né? Isso, exatamente. E que tipo de leitora somos nós, até pra vocês entenderem um pouco, né? Porque às vezes, se você tem um estilo parecido, você pode confiar nas nossas dicas, Com né? certeza. E já deu pra entender que eu sou mais sentimental, que eu gosto de um tipo mais específico de história. A Carol já é mais dura, mais fria, e ela já gosta de um outro tipo. Apesar de que até no podcast a gente tá gostando das mesmas histórias, né? Indicando Sim. livros que nós duas gostamos. Mas pode ser que chegue um momento que a gente não se identifique tanto com a história da mesma forma, então você se identificando mais com uma ou com a outra vai saber pra que lado tender aí nas indicações futuras. É verdade. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrar aqui agora. A gente se vê daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Mandem e-mail pra gente falando o que vocês acharam desse episódio e respondendo a tag, se vocês quiserem responder essa tag, mandem pro e-mail da gente, que é estalagempodcast@gmail.com, e contem pra gente as primeiras vezes literárias de vocês aí, de acordo com a tag. Piramidem o podcast, compartilhem com os amigos de vocês, mandem no WhatsApp, no Twitter, compartilhem nos stories. A gente vai adorar repostar e vai gostar muito de ver vocês, enfim, falando sobre a gente. Mandem mensagens, como a Carol falou. E a gente também tá no YouTube, então se você gosta de escutar podcast no YouTube, vai lá e procura pelo Estalagem do Fim do Mundo, que a gente tá lá com todos os episódios iguaizinhos no YouTube. E se você escuta por algum agregador de podcast, se você gostou desse episódio e puder ir lá e dar um like pra gente, se inscrever no canal, ajuda muito a gente a alcançar um público cada vez maior. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!